Olá, estrelinhas! Eu sou a Lady Jessie e hoje eu venho contar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de maio. Eu comecei lendo O Mundo Depois, que é o segundo volume da trilogia Fim dos Dias. Esse aqui é a continuação da Queda dos Anjos e A Queda dos Anjos foi um livro que eu gostei muito. E aqui a gente vai ver como que tá as coisas depois de todos os acontecimentos do primeiro, que teve um final super bombástico. E aqui a gente vai ver como que o pessoal tá lidando com isso, como que tá sendo as coisas com a protagonista e com as pessoas próximas a ela. Não dá pra falar muito do que se trata por ser uma continuação, né, pra não dar spoiler do primeiro volume, mas eu gostei muito do primeiro e também gostei bastante desse aqui, mas não gostei tanto quanto foi do primeiro. Eu acho que o livro demora um pouquinho para as coisas finalmente acontecer. É do meio pro final que ele começa a ficar melhor, começa a ter mais coisas acontecendo, mais coisas assim a ponto de fazer prender o fôlego, mas é necessário um começo um pouco mais lento pra explicar como que as pessoas estão lidando com tudo que aconteceu, como que a protagonista está lidando. Se tu não leu, começa a ler, porque os livros são curtinhos e tem uma escrita muito rápida, então você vai ler em questão de poucas horas. O segundo livro que eu li foi Quando as Estrelas Caem. Esse é um livro que não é ambientado na Terra, ele é ambientado no espaço, numa nave, a Ícaros. Aí a gente vai conhecer uma protagonista feminina, ela é a filha do cara mais poderoso da galáxia, e também a gente vai conhecer um rapaz, que ele é tipo militar, essas coisas. Os dois se conhecem numa espécie de baile, numa espécie de confraternização que tá acontecendo, só que os dois se dão muito bem, mas a mocinha acaba afastando ele, coisas que você vai entender no decorrer da leitura. Só que acontece que essa nave onde eles estão cai, os dois são os únicos que conseguem pousar numa espécie de planeta novo, e a gente vai precisar ver eles se adaptando a esse novo planeta. Os dois, eles não se dão muito bem quando eles chegam nesse novo planeta, eles precisam, mais do que sobreviver, precisam aprender onde estão, o que aconteceu com a nave, onde está a nave, né, porque eles conseguiram se soltar da nave e pousar em outro planeta, e eles não sabem o que aconteceu com o resto da tripulação. Então é muito angustiante dessa parte, e é muito angustiante também saber que eles estão num lugar totalmente diferente, um lugar que eles não conhecem. O livro é muito interessante, ele tem uma escrita bem rápida, bem simples, e ele começou muito bem, sabe? Ele teve um desenrolar bastante interessante, a gente vê muito amadurecimento dos protagonistas. O foco é nos dois, no relacionamento entre eles, como eles convivem entre si num lugar totalmente desértico. Mas quando chegou no final, eu não sei se eu consegui entender o que a autora queria, eu não sei se o final me convenceu, se foi o suficiente. E, assim, foi uma leitura muito boa, na minha opinião foi uma leitura 3 estrelas, mas ficou muitas pontas soltas, muitas coisas que precisava ter mais explicação, precisava ter mais aprofundamento e não teve, porque a autora deu prioridade no relacionamento dos personagens, o que não é ruim, mas eu queria mais informações sobre isso, então logo em seguida eu peguei Deslumbrante, da Madeline Hunter. Aqui a gente vai conhecer uma protagonista que tá tentando limpar o nome do pai dela. O pai dela foi acusado de ter feito algo que, no fim das contas, acabou matando muita gente, e então o pai dessa menina se matou por conta das acusações, e ela tem certeza que o pai dela não é o responsável por isso e vai tentar limpar o nome dele. Ela vai se encontrar com um cara que tem possíveis informações sobre o que realmente aconteceu, mas o Lord Sebastian, ele também vai ir atrás desse homem porque ele quer saber o que aconteceu. No fim das contas, ele tem um contato direto com as vítimas, então ele vai nesse mesmo lugar e os dois acabam se encontrando e coisas acontecem porque não era pra isso acontecer, e aí que a gente vai conhecer um pouco mais da história. Esse é aquele típico romance cão e gato, porque a protagonista ela não confia nele, ela acha que ele tá por trás do que aconteceu com o pai dela, ela culpa muito ele, e a verdade não é isso, ele quer descobrir o que realmente aconteceu, então a gente tem essa birra entre eles no começo. Uma coisa que eu achei bastante positiva aqui no livro foi o protagonista masculino. A gente tá acostumada a ver os homens lutando contra aquilo que sentem, né? Quando percebe que estão se apaixonando, eles ficam em negação porque não estão, e aqui não, o protagonista ele não nega isso. Quando ele percebe que tá se apaixonando por ela, ele não luta contra isso, ele simplesmente aceita esse sentimento, que é muito legal. O livro é grande, ele tem quase suas 400 páginas, e na minha opinião, as primeiras 100 páginas poderiam ser excluídas ou ser enxugadas para 20 páginas, ele demora muito para as coisas finalmente acontecer, e quando acontece, não são coisas assim interessantes a ponto de te prender na leitura, a ponto de querer fazer você terminar um capítulo para começar um outro. Não é um livro ruim, mas não é um livro que vai ficar na sua mente por muito tempo. Eu já tenho a continuação, que é o segundo volume, e se eu não tivesse ele, eu não teria dado continuidade na série, mas como eu já tenho o segundo volume, eu vou ler, e o fato da editora simplesmente ter cancelado as continuações, ter publicado só os 2 primeiros volumes foi o suficiente, pra desanimar um bocado. Depois, eu quis ler um livro fofinho, um livro clichêzinho, então eu peguei o Apenas Amigos pra ler. Aqui a gente vai conhecer uma moça, essa moça sempre passa na estação de trem pra ver um determinado cara tocando violão, e ela sempre se encanta por ele, mas tem um dia que ela é meio que atacada por um bêbado, e esse cara meio
ajuda ela. Então, ela se sente em débito com ele e tenta apresentar ele pros tios delas que trabalham acho que é numa espécie de teatro, numa espécie de show, de concerto. Ai, gente, eu não lembro, tá? Me perdoem. Mas ele tá com visto expirado, né? Então ele tá ilegalmente no país, que não pode tocar. Então eis que eles têm a brilhante ideia de se casarem, né? Pra que ele possa se apresentar. E é claro, gente, os dois vivendo juntos, os dois morando juntos, os dois casados, é claro que vão se apaixonar. Sabe um livro clichê? Então, esse livro é 100% clichê, e era exatamente por isso que eu queria ler ele. É um livro bem rapidinho de se ler, eu li ele em poucos dias, porque é uma leitura bastante viciante, e tem uns personagens que eu gostei muito, tem uns personagens que pra mim não fazia falta, teve um final que foi bem ok, bem interessante, então assim, não é um livro que vai mudar a tua vida, não é um livro que vai fazer você ficar dias e dias pensando, mas é uma leitura tão confortável, tão agradável que você quer ler mesmo assim. O próximo livro que eu li foi Espera, é o segundo volume da série Os Lobos de Mercy Falls. Por ser uma continuação, não dá pra falar muito bem do que se trata, mas a história da série no geral vai falar sobre o Sam e a Grace. A Grace é uma garota humana e o Sam, ele é um rapaz que, quando tá calor, ele é o Sam, mas sempre que a temperatura cai, sempre que tá frio, ele se transforma em um lobo. A gente vai ver o relacionamento dos dois. Aqui, por ser uma continuação, né, não dá pra falar muito bem do que se trata, mas eu não sei se tinha necessidade de ter uma continuação. Eu acho que o livro, o primeiro volume, o Calafrio, ele se sustenta por si só, ele dava muito bem pra ser um livro único. Aqui não tem muita coisa acontecendo, é um livro bastante parado, e o casal protagonista aqui, eles... não sei, não tipo, te empolga muito pra ler, mas a gente vai ter um casal secundário aqui, que é o Cole e a Isabel, e na minha opinião, as melhores cenas são com eles, porque eles dão um up a mais pro livro, eu acho que eles trazem mais vida, e sem tirar aquela coisa monótona. Não é que é um livro ruim, gente, tá? Por favor, não é isso, foi uma leitura bastante agradável, mas eu acho que foi um livro um tanto quanto parado, eu não sei se tinha necessidade de dar continuação, mas eu já tenho o terceiro volume aqui comigo, então eu pretendo ler em breve. Depois, eu queria ler um livro mais emotivo, então eu peguei o livro Sem Amor pra ler, que a gente vai conhecer uma protagonista. Essa protagonista estava noiva, mas acontece que o marido dela estava numa boate, e nessa boate um cara chega atirando e mata ele. Ela passa os próximos 2 anos da vida dela, assim, praticamente isolada do mundo, trancada na casa dela, sem contato com amigo, com família, até que ela decide que tá na hora de pôr um ponto final disso. Ela decide viajar pra enterrar o celular do antigo namorado num lugar que tinha um valor sentimental muito grande pra ele. Paralelamente a isso, a gente vai conhecer um rapaz. Esse rapaz, ele é filho de um assassino, de um estuprador, então ele passou a vida inteira dele recluso do mundo porque ele tinha muito medo de herdar essa tendência do pai, né? Quando a protagonista chega no destino dela pra finalmente enterrar o celular do noivo, ela vai ser atacada e quem salva ela é exatamente esse rapaz. Então ele vai pegar ela, ele vai cuidar dela, vai tratar dela, e a gente vai ter o desenrolar dessa história, né? E... vamos lá. Não é querendo ser chata, mas para e pensa. A protagonista passou os 2 anos da vida dela reclusa, sem falar com mãe praticamente, sem falar com os amigos, sem sair de casa pra nada. E em questão de poucos dias, ela se apaixona por esse cara que salva ela e tá, tipo, ok com a vida dela, ela tá disposta a seguir em frente. Gente, isso não me convence. Pra alguém que passou mais de, sei lá, 700 dias trancada dentro de casa, vivendo de luto, superar isso em questão de dias me incomodou muito, 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 muito mesmo. Vocês não fazem ideia do quanto isso me incomodou. Mas, chatice minha à parte, esse é um livro que tem uma carga dramática muito grande, principalmente por conta do protagonista masculino, né? É um rapaz que passou a vida inteira dele recluso, longe da sociedade, porque tinha medo de machucar as pessoas por conta dos erros do pai dele. É muito interessante, porque tem aquela coisa do ser humano é mau, ou ele herda a maldade, né, dos pais. É um livro que foi bastante interessante de se ler, mas, gente, desculpa, foi um livro bem broxante, assim, de certa forma, porque no final tem um drama daquela coisa de novela mexicana que eu fiquei, sério? Nossa, tipo, eu não consegui acreditar, o final dele foi bem mais ou menos, foi um livro bem mais ou menos de toda forma. Mas não deixe a minha chatice contagiar vocês, leiam vocês mesmos pra tirar suas conclusões. E por fim, eu fiz a melhor leitura do mês e uma das melhores do ano com toda certeza, que foi Elantris, do Brandon Sanderson. Aqui a gente vai conhecer um reino, esse reino é onde fica Elantris. Elantris era conhecido como a cidade dos deuses porque eram pessoas muito poderosas, pessoas muito bonitas, mas essas pessoas foram amaldiçoadas, então elas passaram a ter um certo tipo de praga, uma peste que caiu sobre elas. E vez ou outra, pessoas aleatórias pegam essa peste, pegam essa praga,
E quem acaba sendo contaminado com ela é o príncipe desse reino, então ele vai ser transportado para Elantris. Todas as pessoas que são contagiadas por isso se tornam elantrinos, moram totalmente separados da sociedade. Então esse príncipe vai para Elantris. Quando chega lá, ele percebe o quão precária é a situação. As pessoas estão mortas, mas ele vai tentar trazer essas pessoas de volta à vida, tentar fazer essas pessoas terem sentido de viver de novo, que o fato deles estarem exilados não quer dizer que eles não podem continuar vivendo suas próprias vidas. E paralelamente a isso, a gente vai conhecer uma moça. Essa moça era a noiva dele, né? E ela vai chegar lá, vai descobrir que o príncipe morreu, porque eles dizem que o príncipe morreu, não contam que ele foi contaminado com essa peste, e ela vai futucar as coisas lá do reino e ver que tem muita coisa errada aí. Eu não vou nem dizer o quanto a escrita do Brandon Sanderson é impecável, porque quem já leu algum livro dele com certeza sabe disso, mas eu vou exaltar o mundo criado aqui. No começo é um pouco difícil você se familiarizar, porque tem palavras muito complicadas e você começa sem entender muito bem o que ela significa, então é um começo um pouco difícil, principalmente também pelas questões religiosas que tem aqui. A gente vai conhecer uma religião, mas que parece que essa religião tem várias religiões derivadas a ela. Nesse livro exalta muito o quanto as questões religiosas são tão poderosas a ponto de influenciar diretamente na política, e isso foi incrível, incrível mesmo. O livro tem uma escrita super rápida, super leve, super fluida, personagens muito bem escritos e um final que eu fiquei assim, extremamente apaixonada, porque foi exatamente o que eu queria. Aqui a gente não se decepciona. Se tu quer uma fantasia que vai te transportar para um mundo novo, para um universo totalmente desconhecido, mas amável, aqui, meus queridos, peguem esse livro. Ele é um livro bem grandinho, mas eu li acho que em 3 dias, porque eu não conseguia parar de ler, então super recomendado. E essas foram as minhas leituras do mês, estrelinhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!